Eu sou Marconi de Moraes e hoje você virá comigo em uma jornada enquanto continuamos a nossa expedição às montanhas dos Andes, no Peru, na história Terra Inca de Hiram Bingham, com tradução de Mariana Eberhard. Nossos intrépidos exploradores embarcam em busca da antiga e legendária cidade de Machu Picchu. Foi em junho de 1911 que nós entramos pela primeira vez no maravilhoso cânion do Urubamba, onde o rio escapa das regiões frias perto de Cusco ao rasgar seu caminho em meio às gigantescas montanhas de granito. De Torontoy a Colpani, a estrada passa por uma terra de encantos incomparáveis. Ela tem a grandiosidade majestosa das montanhas rochosas canadenses, assim como a beleza surpreendente do Nua Nupali, perto de Honolulu, e as paisagens encantadoras da trilha da vala de Ko'olau, em Mau. Em termos de variedade de belezas e de capacidade de encantar, eu não conheço nenhum lugar no mundo que se compare a este. Ele não só tem seus picos cobertos de neve, pairando sobre as nuvens a mais de 3.000 metros de altura, precipícios gigantescos de granitos coloridos a milhares de metros acima das corredeiras cheias de espuma, mas também tem um contraste impressionante, com orquídeas e samambaias, a beleza da vegetação e a misteriosa bruxaria da selva. É impossível resistir às várias surpresas que aparecem em meio aos desfiladeiros profundos e sinuosos, se virando e torcendo ao passar por penhascos de altura impressionante. Sobretudo, existe o fascínio de encontrar aqui e acolá, sob os cipós pendurados, ou em cima de um penhasco, construções rústicas de uma tribo que já desapareceu, e tentar entender o romance desconcertante dos antigos construtores que há muito tempo buscavam refúgio em uma região que parece ter sido expressamente projetada pela natureza como um santuário para os oprimidos, um lugar onde eles poderiam, sem medo e pacientemente, expressar a sua paixão por muros de beleza duradoura. A falta de espaço impede qualquer tentativa de descrever em detalhes as mudanças constantes na paisagem, a folhagem tropical, os incontáveis terraços, os penhascos imponentes, as geleiras espreitando entre as nuvens. Nós acampamos em um lugar chamado Mandor Pampa, perto do rio. Melcor Artega, proprietário da fazenda vizinha, nos contou anteriormente a respeito das ruínas de Machu Picchu e ficou decidido que era hora de enfrentar a jornada até lá. A manhã do dia 24 de julho despertou com uma garoa fria. Arteaga tremia e parecia inclinado a ficar em sua cabana. Eu lhe ofereci um pagamento alto se ele nos mostrasse as ruínas. Ele relutou e disse que a escalada era muito difícil em um dia úmido como esse. Quando ele descobriu que nós estávamos dispostos a lhe pagar um sol, o que equivale 3 ou 4 vezes a remuneração por um dia de trabalho naquela região, ele finalmente concordou em nos guiar até as ruínas. Ninguém imaginava que elas seriam interessantes. Acompanhado pelo sargento Carrasco, eu deixei o acampamento às 10 horas da manhã e caminhei um pouco o rio acima. Depois de uma caminhada de 45 minutos, o guia saiu da estrada principal e adentrou a floresta junto à margem do rio. Havia uma ponte primitiva que cruzava a correnteza barulhenta na parte mais estreita, onde o riacho era forçado a fluir entre duas grandes rochas.
A ponte era feita de uma meia dúzia de troncos finos, alguns dos quais não eram grandes o suficiente para cobrir a distância entre as rochas. Elas tinham sido emendadas e amarradas com cipós. Arteaga e Carrasco tiraram seus sapatos e rastejaram, usando os dedos dos pés de forma a evitar que escorregassem. Francamente, devo confessar que fiquei de joelhos e atravessei engatinhando de 15 em 15 centímetros. Passando o riacho, nós subimos a margem com esforço, através de uma selva densa, e em alguns minutos nós chegamos aos pés de uma colina íngreme. Por 1 hora e 20 minutos, nós escalamos com dificuldade. Nós atravessamos boa parte do caminho de 4. Aqui e ali, uma escada primitiva feita com o tronco de uma pequena árvore foi colocada de forma a ajudar a ultrapassar o que de outra forma poderia ser um penhasco intransponível. Um pouco antes do meio-dia, nós chegamos a uma pequena cabana coberta de palha, onde diversos habitantes locais, agradavelmente surpresos com nossa chegada inesperada, nos receberam com cabaças cheias de água fresca e deliciosa. Então, eles colocaram à nossa frente algumas batatas doces cozidas, chamadas aqui de kumara, uma palavra quechua idêntica ao polinésio kumala, como foi apontado pelo Sr. Cook. Para além da maravilhosa vista do cânion, tudo o que podíamos ver de nosso abrigo eram algumas pequenas cabanas de palha e antigos terraços em desfiladeiros de pedra. 2 fazendeiros acolhedores, Richard e Álvares, tinham escolhido este ninho de águia para construir suas casas. Eles disseram que tinham encontrado muitos terraços aqui para cultivar suas lavouras e que estavam livres de visitantes indesejados. Eles não falavam espanhol, mas por meio do sargento Carrasco, descobri que havia mais ruínas um pouco mais adiante. Neste país, nunca se sabe se é possível acreditar em uma descrição dessas. Assim, eu não fiquei muito entusiasmado, nem com muita pressa para me mover. O calor ainda estava sufocante, a água da fonte era fresca e deliciosa, e o banco rústico de madeira, coberto de forma hospitaleira com um poncho de lã macio, logo após a minha chegada, parecia imensamente confortável. Além disso, a vista era simplesmente fascinante. Enormes precipícios verdes caíam sobre as corredeiras brancas do rio Urubamba abaixo. Logo à frente, no lado norte do vale, havia um grande penhasco de granito que se elevava a 600 metros de altura. À esquerda estava o pico solitário de Huayna Picchu, cercado por precipícios aparentemente inacessíveis. Em todos os lados haviam penhascos de pedra. Para além deles, montanhas cobertas de nuvens se elevavam milhares de metros acima de nós. Os moradores locais disseram que havia 2 caminhos para o mundo lá fora. Nós já havíamos passado por um deles. O outro, eles disseram, era ainda mais difícil. Uma trilha perigosa pela face de um precipício rochoso do outro lado do cume. Era a única forma de saída na época das chuvas, quando não era possível fazer a manutenção da ponte por onde viemos. Eu não fiquei surpreso ao descobrir que eles só saíam de casa uma vez por mês. Richard nos contou que eles viviam ali há 4 anos. Parecia provável que, devido à sua inacessibilidade, o cânion ficou desocupado por vários séculos,
Mas com a construção das novas rodovias pelo governo, colonos começaram mais uma vez a ocupar esta região. Com o tempo, alguém subiu os precipícios e encontrou nas encostas de Machu Picchu, a uma altitude de 2.700 metros acima do nível do mar, uma abundância de solo rico, convenientemente situado em terraços artificiais, com um ótimo clima. Aqui, os habitantes locais haviam removido algumas ruínas, queimado a mata de alguns terraços e plantado milho, batata doce e batata branca, cana-de-açúcar, feijão, pimentão, tomate e groselha. No começo, eles apropriaram algumas das casas antigas e substituíram os telhados de madeira e palha. Eles descobriram, no entanto, que não havia fontes nem poços perto das construções antigas. Um aqueduto antigo, que um dia trouxe um fio d'água até a cidadela, há muito tinha desaparecido sob a floresta, cheio da terra trazida dos terraços acima. Então, abandonando o abrigo das ruínas, os moradores locais aproveitavam agora a conveniência de viver em cabanas rústicas de construção própria, próximo a algumas fontes de água. Sem a mínima expectativa de encontrar algo mais interessante do que os terraços de pedra que eu já tinha visto e as ruínas de 2 ou 3 casas de pedra, como as que encontramos em vários lugares na estrada entre Ollantaytambo e Torontoy, finalmente deixei a sombra fresca da cabana e subi em direção ao cume e em torno de um pequeno promontório. Arteaga já tinha estado aqui antes e decidiu descansar e fofocar com Richard e Álvares na cabana. Eles mandaram um menino pequeno ir comigo como guia. Mal tínhamos passado o promontório quando o caráter da cantaria começou a melhorar. Uma série de terraços lindamente construídos, cada um com 180 metros de comprimento e 3 metros de altura, tinha sido recentemente resgatado da selva pelos moradores locais. Uma floresta de árvores altas tinha sido desmatada e queimada para abrir espaço para a agricultura. Cruzando estes terraços, eu entrei na floresta intocada e, de repente, me vi em um labirinto de belas casas de granito. Elas estavam cobertas de árvores e musgo e pela vegetação que cresceu ao longo dos séculos, mas na sombra densa, escondida em matas de bambu e emaranhados de cipós, podiam ser vistos aqui e ali muros de granito branco cuidadosamente cortados e encaixados. Construções com janelas eram frequentes. Aqui, finalmente, estávamos em um lugar longe da cidade e marcado por suas janelas. Sob uma rocha esculpida, nosso jovem guia me mostrou uma caverna lindamente forrada com as pedras cortadas da forma mais elegante. Evidentemente, havia sido planejada para ser um mausoléu real. Acima desta rocha em particular, uma construção semicircular havia sido erguida. O muro seguia a curvatura natural da rocha e era fundamentado nela pelo exemplo de alvenaria mais requintado que eu já havia visto. Este lindo muro,
feito com uma combinação cuidadosa de silhares de granito branco puro, especialmente selecionado por sua textura única, era o trabalho de um exímio artista. A superfície interior do muro estava dividida por nichos e estacas de pedra quadradas. A superfície exterior era perfeitamente simples e sem adornos. As camadas mais baixas, feitas de silhares enormes, davam ao muro um ar de solidez. As camadas mais altas, diminuindo de comprimento com a altura, conferiam graça e delicadeza à estrutura. As linhas fluídas, a disposição simétrica dos silhares e a gradação das camadas eram combinadas para produzir um efeito maravilhoso, mais suave e agradável do que os dos templos de mármore do Velho Mundo. Devido à ausência de argamassa, não há espaços feios entre as rochas. Elas parecem ter nascido juntas. A beleza imprecisa desta superfície pura e não decorada me parece ser devida ao fato de que a parede foi construída sob o olhar de um mestre pedreiro que não conhecia a borda reta, a linha de prumo ou o quadrado. Ele não tinha instrumentos de precisão, então ele dependia de seus olhos. Ele tinha bons olhos, olhos artísticos, um olho para a simetria e para a beleza da forma. Seu produto não recebia nenhum rigor da mecânica e da precisão matemática. Os blocos aparentemente retangulares não são realmente retangulares. As linhas aparentemente retas das camadas não são realmente retas no sentido exato do termo. Para meu espanto, eu vi que estes muros e seu templo adjacente semicircular sobre a caverna eram tão finos quanto a mais fina cantaria do famoso Templo do Sol em Cusco. Eram surpresa atrás de surpresa, em uma sucessão desconcertante. Subi uma maravilhosa escadaria de grandes blocos de granito. Caminhei ao longo de um pampa, onde os habitantes locais tinham uma pequena horta, e entrei em uma pequena clareira. Aqui estavam as ruínas de duas das melhores estruturas que eu já vi no Peru. Não só eram feitas de blocos selecionados de um granito branco bonito, mas suas paredes continham silhares de tamanho ciclópico, de 3 metros de comprimento e mais altas que um homem. Essa visão me deixou fascinado. Cada construção tinha apenas 3 paredes e era totalmente aberta na lateral em direção à clareira. O templo principal era revestido de nichos feitos com primor, com 1,5 metros de altura em cada extremidade e 2 metros na parede traseira. Havia 7 camadas de silhares nas paredes das extremidades. Sob os 7 nichos traseiros, havia um bloco retangular de 4 metros de comprimento, provavelmente um altar de sacrifício. A construção não parecia ter tido um telhado. A camada superior dos silhares, lindamente polidos, não foi planejada para ser coberta. O outro templo está no lado leste do Pampa. Eu lhe dei o nome de
Templo das Três Janelas. Como seu vizinho, ele é único entre as ruínas Inca. Sua parede leste, com vista para a cidadela, é uma estrutura de pedra maciça com 3 janelas grandes demais para servirem a qualquer propósito útil, mas muito bem feitas, com um maior cuidado e solidez. Este foi claramente um edifício cerimonial com função específica. Em nenhum outro lugar do Peru, que eu saiba, há uma estrutura similar tão notável quanto a alvenaria da parede com 3 janelas. Estas ruínas não têm outro nome, a não ser o da montanha nas encostas da qual estão localizadas. Se este lugar tivesse sido ocupado ininterruptamente, como Cusco e Ollantaytambo, Machu Picchu teria mantido seu antigo nome. Mas durante os séculos em que foi abandonada, seu nome foi perdido. Análises mostram que era essencialmente um lugar fortificado, de uma solidez remota protegida por baluartes naturais, dos quais o homem se aproveitou para criar a fortaleza mais impenetrável dos Andes. Não foi preciso um especialista para perceber, pelo vislumbre de Machu Picchu, naquele dia chuvoso em julho de 1911, quando o sargento Carrasco e eu a vimos pela primeira vez, que aqui havia ruínas extraordinárias e interessantes. Embora o cume tivesse sido parcialmente desbravado pelos habitantes locais para seus campos de milho, grande parte dele ainda estava debaixo de uma mata espessa. Algumas paredes sustentavam árvores de 25 a 30 centímetros de diâmetro, tanto que era impossível determinar exatamente o que seria encontrado aqui. Tão logo pude entrar em contato com o Sr. Tucker, que estava auxiliando o Sr. Hendrickson e o Sr. Lanius, que tinha descido Urubamba com o Dr. Bauman, pedi-lhes que fizessem um mapa das ruínas. Eu sabia que seria uma tarefa difícil e que era essencial que o Sr. Tucker se juntasse a mim em Arequipa o mais tardar no dia 1º de outubro para subir o Corupuna. Com a ajuda calorosa de Richard e Álvares, os agrimensores fizeram melhor do que eu esperava. Nos 10 dias em que estiveram nas ruínas, eles conseguiram obter dados com os quais o Sr. Tucker preparou um mapa que dizia melhor do que qualquer palavra minha a importância deste sítio e a necessidade de mais investigações. Com a possível exceção de um garimpeiro, ninguém em Cusco tinha visto as ruínas de Machu Picchu ou apreciado sua importância. Ninguém havia se dado conta do lugar extraordinário que estava no topo do cume. Nunca tinha sido visitado por nenhum dos agricultores do Vale do Baixo Urubamba, que anualmente passavam por cima da estrada que serpenteia através do cânion 600 metros abaixo. Parece incrível que esta cidadela,
a menos de 3 dias de viagem de Cusco, tenha permanecido tanto tempo sem ser descrita pelos viajantes e ser desconhecida até mesmo dos próprios peruanos. Se os conquistadores viram alguma vez este lugar maravilhoso, certamente teria sido feita alguma referência a ele. No entanto, nada pode ser encontrado que se refira claramente às ruínas de Machu Picchu. Quando ela foi vista pela primeira vez por uma pessoa de língua espanhola, é incerto. Quando o conde de Sartigues esteve em Huaquinha, em 1834, ele estava procurando por ruínas. No entanto, embora tão perto, ele não ouviu falar de nenhuma aqui. Por um rabisco primitivo nas paredes de um dos melhores edifícios, soubemos que as ruínas foram visitadas em 1902 por Lizarraga, arrendatário das terras imediatamente abaixo da ponte de San Miguel. Este é o registro local mais antigo. No entanto, alguém deve ter visitado Machu Picchu muito antes disso, porque em 1875, como já foi dito, o explorador francês Charles Wiener ouviu em Ollantaytambo que havia ruínas em Huayna Picchu ou Machu Picchu. Ele tentou encontrá-las. Sua falha foi devido a não haver estrada através do desfiladeiro de Torontoy e a necessidade de fazer um longo desvio através do desfiladeiro de Panticaya e do Vale de Lucumayo, uma rota que o levou ao rio Urubamba na ponte de Chuquichaca, 40 quilômetros abaixo de Machu Picchu. Foi somente em 1890 que o governo peruano, reconhecendo as necessidades dos agricultores empreendedores que estavam abrindo o Vale do Baixo Urubamba, decidiu construir uma trilha de mula ao longo das margens do rio, através do Grande Cânion, para permitir que a tão desejada coca e aguardiente fosse enviada de Huadquinha, Maranura e Santa Ana para Cusco de forma mais rápida e barata do que antes. Esta estrada evita a necessidade de carregar as preciosas cargas sobre as perigosas passagens do Monte Verônica e do Monte Salcantay, que estão cobertas de neve e foram tão vividamente descritas por Raimondi, de Sartiges e outros. A estrada, entretanto, foi muito cara. Levou anos para ser construída e ainda requer reparos frequentes. Na verdade, mesmo as viagens diárias são frequentemente suspensas por vários dias ou semanas de cada vez após alguma avalanche. Contudo, foi esta nova estrada que levou Melchor Arteaga a construir sua cabana perto da terra cultivável em Mandor Pampa, onde ele poderia criar alimentos para sua família e oferecer abrigo aos viajantes de passagem. Foi esta nova estrada que trouxe Richard, Álvares e seus amigos empreendedores
para esta região pouco conhecida. Deu-lhes a oportunidade de ocupar os antigos terraços de Machu Picchu, que haviam ficado ociosos por séculos, encorajando-os a manter aberta uma trilha transitável sobre os precipícios, e tornou viável que nós alcançássemos as ruínas. Foi este novo caminho que nos ofereceu em 1911 um campo virgem entre Ollantaytambo e Huadquinha, e nos permitiu saber que os incas, ou seus antecessores, já haviam vivido aqui nas remotas montanhas dos Andes e haviam deixado testemunhas de pedra da magnificência e beleza de sua antiga civilização, mais interessante e extensa do que qualquer outra que tenha sido encontrada desde os dias da conquista espanhola do Peru.